nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, igreja. Tudo certinho com vocês? Espero encontrar todos bem. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite, né? Trazendo uma palavra para o meu coração, para o teu coração. Que a gente venha a ser impactados juntos na presença de Deus. Amém? Antes da gente adentrar na palavra, eu convido você a fechar os teus olhos. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado, Deus tremendo, Deus poderoso. Estamos na Tua presença, Senhor, e te agradecendo por mais esta oportunidade de estar, Pai, na Tua casa, de estar, Senhor, aprendendo mais, de estar, Senhor, ampliando os conhecimentos que é a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, nesse caminho certo. Nos ensina nesse caminho justo que é a Tua palavra. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, dessa noite, que Tu venhas desde já, Senhor. Oh, Deus, abençoar cada pessoa que está nos assistindo em casa. Que Tu venhas, Senhor, tremendamente abençoar, Senhor, todas as pessoas que estão aqui, Senhor, juntamente aprendendo mais de Ti. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Queridos, hoje a nossa palavra ela tem como tema como ter uma caminhada com Cristo sem pesos e sem ressalvas. Antes da gente bater esse papo, ter essa conversa, adentrar na palavra, eu quero te fazer algumas perguntas, eu quero te colocar algumas indagações para você aí ficar pensando, e no decorrer da palavra, a gente vai respondendo e a gente vai explicando cada pergunta que eu for colocando para você. A primeira delas é: como está sendo a sua caminhada com Cristo? Como está o seu relacionamento? Ela tem sido peso? Será que você acha que ter uma caminhada com Cristo é ter peso dentro de você? Será que existe alguma ressalva quando a gente decide caminhar com Cristo? Essas são as perguntas que eu quero deixar para você e ao decorrer da palavra a gente vai conversando mais sobre o assunto. Amém? Para a gente falar então de uma caminhada, adentrar na nossa caminhada com Cristo, a gente precisa entender que uma caminhada nada mais é que uma trilha, né? Que um caminho que a gente trilha todos os dias. E as coisas que eu vou relatar aqui, querido, é muito semelhante ao seu dia a dia. Então vai ser bem fácil de entender. A nossa caminhada, ela se depara, né, com uma caminhada contínua, uma caminhada do dia a dia, na qual a gente levanta todos os dias, na qual a gente se arruma, vai trabalhar, passa um período trabalhando, volta para casa, deita e dorme, e assim continua todos os dias. E hoje eu quero falar para você que a sua caminhada, de repente, ela tem sido devagar. De repente, o seu perfil de pessoa é ter uma caminhada mais devagar. Ou, de repente, é uma caminhada mais rápida, mais depressa, né? A gente, muitas vezes, passa despercebido os dias da semana. Quem, né, não se deparou e que pensa, muitas vezes, o dia passou rápido, a semana passou voando. Quase na metade de outubro, o mês passou voando. Já estamos quase no final do ano. O ano passou no instalar de dedos. E eu quero falar para você que, de repente, nessa caminhada, não sei se vocês já viram em filmes ou algum lugar na televisão, acredito que já viram, um telão. Aquele telão de hospital onde mostra a frequência cardíaca, onde mostra a frequência cardíaca, na qual você vê que tem oscilações, porque se aquela linha lá ela ficar em constância, se ela ficar contínua, a pessoa vem a óbito. Então ela tem que ter uma oscilação para a pessoa se manter viva. E assim é a nossa caminhada. Não importa se a sua caminhada é devagar, não importa se a sua caminhada ela é rápida, não importa, querido. O importante é você não
parar. O importante é você não parar a sua caminhada. Porque altos e baixos todos nós temos. Todo mundo tem, assim como aquele telão que mostra a frequência cardíaca, todo mundo tem os seus altos e os seus baixos, querido. Não importa a situação, não importa a circunstância, o importante é não parar. Outra comparação que a gente tem de caminhada a gente vê nas Olimpíadas, muitas vezes, na qual os atletas, né, se preparam, fazem um preparo físico, fazem um preparo mental para enfrentar, né, uma corrida. Eles se preparam, chegam no dia da Olimpíada, eles têm que correr, porque eles têm um alvo, eles têm um objetivo. E esse objetivo hoje, nos nossos dias, é o quê? Ter Cristo, estar os nossos olhos firmados em Cristo. A nossa caminhada, ela não é diferente do eu, Guilherme, para um outro ser que é Cristo. Nós temos que ser um só. A nossa caminhada tem que ser um só. E o nosso real motivo, o nosso maior alvo tem que ser Cristo, querido. Tem que ser Cristo. A nossa meta, a cada dia mais, é estar em Cristo. E o que eu quero dizer aqui para você, né, até aqui a gente falou um pouco de caminhada, mas o que eu quero dizer para você é que não importa se você, como eu disse anteriormente, se você está andando rápido, se você está andando devagar, se os seus dias são rápidos, se os seus dias são mais devagar, o importante é que você não pare, porque muitas vezes o problema, as circunstâncias é tão grande aos seus olhos que te fazem parar. No seu dia a dia, às vezes acontece um problema, acontece alguma coisa que te faz parar. E quando você para, aí está o perigo, porque você fica suscetível aos dardos inflamados do diabo, querido. Quando você para, você tem tempo de decidir coisas erradas. Quando você para, o inimigo ele começa a te atacar, porque ele viu que aquele problema que ele colocou no seu caminho te fez parar. E é aí que ele entra em ação. Por isso que a gente precisa estar com os nossos olhos firmados em Cristo. Quem aqui já não foi no médico fazer um exame de rotina, né? Todos aqui, todo ano, eu acredito que vão no médico fazer um exame de rotina. Aí você vai lá no consultório, o médico pega, faz um requerimento, uma prescrição de vários exames para você fazer, certo? Aí você pega essa requisição, chega no laboratório, faz os exames, espera aqueles dias todos para ficarem prontos. Aí você chega lá, pega o exame na mão, você não entende nada daquilo, você não entende nada daqueles números que estão ali escritos. Aí você vê que do ladinho direito tem aqueles números, né? Se é para menos, se é para mais, daí você vê aquele resultado e começa a pensar, meu Deus, não está dentro dos parâmetros. O que está acontecendo com a minha saúde? E aquilo começa a te paralisar. E aquilo começa a fazer com que você pare. Porque você não está entendendo nada. Mas você viu que deu alguma coisa diferente. A primeira coisa que você faz é ir para o Dr. Google. O Dr. Google, ele responde coisas, querido, que você olha lá, bota assim, né? Tal, né? No exame deu tal. Câncer. Você vai morrer. Não tem mais cura. Ixi, deu para a cabeça. Aí pronto. Aí você já não enxerga mais nada. Aquilo te paralisou de um tipo que você não começa a ter mais pensamento. A sua cabeça dá uma volta de 360 graus. Aí você para. Daí você pega o seu exame, tremendo, né? Tremendo, não para de tremer. Chega para o médico olha o seu exame. Começa a escrever uma medicação, te entrega. Você diz, é só isso? É só isso que eu vou receber? Sim. Deu aqui um desequilíbrio, mas com essa medicação, você já vai voltar ao normal. Você perdeu um tempo precioso parado, querido. Porque aquela circunstância te fez parar. Aquele problema te fez parar. E a dificuldade muitas vezes do ser humano é chegar para Deus
e falar o tamanho do problema. Senhor, eu estou aqui, Pai, olha o meu exame que deu aqui. Senhor, eu vou morrer, eu não tenho mais chance, eu não tenho mais cura. Eu vou morrer, está vendo, Senhor, o tamanho do meu problema? Às vezes era para ser o contrário, querido. Você tem que pegar o problema, eu não sei o que você está passando, se é uma enfermidade ou outra coisa, mas você já fez uma experiência de pegar o teu problema e mostrar o tamanho do seu Deus? Você já fez isso? Aconteceu um problema, aconteceu uma circunstância que foge do teu domínio. Pegue esse problema, pegue essa circunstância e diga assim: escuta, o meu Jesus, ele se entregou por mim e foi tudo consumado. Eu não preciso mais me preocupar, porque, problema, você é desse tamanho aqui para o tamanho do meu Deus. Faça essa experiência e veja, querido, que as coisas vão começar a ter uma mudança na sua vida. Deus deu seu Filho amado para que nós viéssemos ter um caminho certo, um caminho justo, sem norteios, sem ressalvas. Um caminho certo, aonde as coisas acontecem sim, mas você vai estar firmado, porque desde muitos anos atrás, muitos e muitos milhões de anos atrás, aconteceu uma passagem, uma historiazinha, que está lá em João, no capítulo 14, do versículo 5 ao 6, que Tomé, o abençoado Tomé, ele vendo tudo aquilo que aconteceu, todas as coisas que Cristo já vinha fazendo com as pessoas, já vinham mudando as vidas das pessoas, e ele para e diz assim para Jesus: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Olha o que Tomé pergunta para Jesus. Tomé, vendo aquilo tudo, não sabia ainda qual que era o caminho para seguir. E olha o que diz no versículo 6, que é o versículo muito conhecido. Jesus, vendo aquela situação, aquela indagação de Tomé, ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é o caminho? É Cristo. É Jesus. Ele é o caminho, querido. E quando você está nesse caminho, não vai ter dias maus que vai fazer você parar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que não é só os dias maus que fazem você parar. Os dias alegres de muita euforia também é uma cilada. Você também cai e você acaba tomando decisões erradas. Por isso que a gente fala sempre, nos dias tristes ou nos dias alegres, não decida nada. Quando você está no auge da euforia, daquele momento alegre, ou quando você está numa profunda tristeza, não decida nada, porque, querido, há sempre uma cilada e você vai acabar seguindo outro caminho e você vai se estribuchar lá na frente, porque não é uma decisão segundo o coração de Deus. E quando a gente relata dessa euforia, desse momento profundo, às vezes de tristeza, na qual a gente está caminhando, a gente precisa ser sensível à voz do Espírito. A gente precisa estar sensível, querido. Os seus ouvidos espirituais, eles precisam estar diariamente limpos, para que você escute a voz do Espírito Santo. Porque é Ele que vai chegar para você quando vir aquele momento, quando vir aquela cilada, quando vir aquela preocupação, quando vir aquela circunstância, vai ser Ele, querido, vai ser Ele que vai sussurrar no teu ouvido dizendo: calma, ei, escuta, calma, continua. O caminho é esse, não pare, não pare. É o Espírito Santo que te guia, querido. Precisamos estar sensíveis para escutar o que é essa voz do Espírito Santo, o que era esse dizer do Espírito Santo. Porque, querido, nele, no Espírito Santo,
a gente vê semelhante a uma bússola. Jesus, quando ele se entregou lá na cruz, e nos ensinamentos dele aqui nessa terra, ele mostrou um mapa. Escuta, gente, isso aqui é o meu caminho. Não tem outro caminho. É esse caminho. E o Espírito Santo, ele é a nossa bússola. Ele faz com que a gente siga na direção correta. É ele quem nos orienta. E lá em Marcos, querido, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, ele vai dizer o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, ele os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, naquele lugar onde fica no barco, ele estava ali dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm a fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse mesmo capítulo eu quero ler outro, que vai fazer muito sentido, na qual a gente relata a bússola do Espírito Santo, que é Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui a gente tem a confirmação que o Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele está ali nos auxiliando e dando a direção correta para o nosso caminho. É ele que faz tudo isso. Ele que é o encarregado de sussurrar nos nossos ouvidos e dizer: eu sou contigo, não tema. Vamos adiante. Lá em Isaías, eu estou lendo em sequência esses capítulos para depois a gente pegar um contexto junto, querido. Lá em Isaías 30, 21, vai dizer o seguinte: quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Quer você estando no dia mau, quer você estando com uma situação problemática, você muitas vezes vai querer desviar para a esquerda ou para a direita, mas o Espírito Santo, ele vai dizer: calma, esse é o caminho, continua seguindo esse caminho. Não existe outro caminho, querido. É o que eu disse anteriormente: se você decidir por si só, você vai se estribuchar lá na frente. Seja suscetível à voz do Espírito Santo. Por mais forte que a tempestade seja, por mais forte soprem, não desanime, continua avançando. Ele é contigo e será sempre contigo. A gente acabou de ler lá em Marcos que Jesus, ele deu uma seguinte ordem para os discípulos. Quando eles entraram no barco, ele disse: vamos para o outro lado. Ele determinou essa frase, querido: vamos para o outro lado. Ele entregou para os discípulos um caminho: vamos para o outro lado. Só que os discípulos, apavorados com aquela situação de tempestade, com aquela situação dos ventos, eles paralisaram, eles não conseguiram enxergar mais nada.
mas esqueceram que o Mestre estava no barco. Na sua vida, querido, Jesus está, Ele é contigo, Ele está contigo. Ele está contigo, querido. As pessoas paralisam por problemas e esquecem de confiar e de descansar. Ele é poderoso para fazer tudo isso, Ele é fiel para cumprir. Não paralise nessa circunstância que você está vivendo. Siga-o, vai adiante, o Espírito Santo, Ele tem falado para você, vá adiante. E aí você pergunta, Guilherme, eu até sei de tudo isso, mas parece que essa vida com Cristo, ela tem peso. Eu sei que Jesus fez e faz tudo isso, mas, querido, eu quero dizer para você nesta noite, sinto muito em te informar, você ainda não entendeu. Sinto muito em te informar, se você entregou a sua vida para Cristo, se você deu liberdade para Ele, se você está dando a liberdade para Ele, não tem como não acontecer a metanoia. Não tem como. Não tem como você estar vivendo seriamente com Cristo e ainda ter um pensamento que essa caminhada tem peso. Não temos como viver uma vida com Cristo ainda carregando pesos. O momento em que você dá liberdade, a metanoia acontece, sua vida e tudo muda. E todo o peso cai por terra. Até aqui a gente viu do caminho, a gente conversou sobre esse caminho que é Cristo, na qual Ele nos relatou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não existe um caminho solitário, existe um caminho com Cristo. E muitas vezes as pessoas ainda querem carregar pesos. E muitas vezes esses pesos são adquiridos por pessoas, querido. A partir do momento que você conhece o amor, que a graça ela é revelada na sua vida, você conhece a sua identidade em Cristo. E não importa o que as pessoas falam ao teu respeito, não importa. Eu quero dizer nessa noite que os pesos que a gente carrega muitas vezes são lixos que as pessoas colocam em nossas vidas. Que de vez a pessoa entrar por aqui e sair pelo outro ouvido, a pessoa ela carrega aquilo dentro de suas vidas e aquilo também faz parar. Marido e mulher, pare de jogar lixo um para os outros. Mãe e filho, pare de jogar lixo um para os outros. Pai e filho, pare de jogar lixo um para o outro. As palavras ela têm poder tanto para construir como para matar, querido. E as pessoas que não estão firmadas na rocha que é Cristo, cai e cai bonito. Pare de jogar lixo na vida das pessoas. Amigos, parem de se jogar lixos. Empregado e patrão, parem de se jogar lixo um para os outros. Você não sabe muitas vezes o que o outro está passando. E através das tuas palavras, vai fazer com que a pessoa pereça. Vai fazer com que a pessoa pare. E a grande maioria carrega coisas que não são para carregar. Carregam angústias, mágoas, abandono, traição. A partir do momento que a gente encontra Cristo, a gente começa a ter um relacionamento com Cristo, essas ataduras, essas coisas pesadas, tudo isso cai por terra, querido. Ele cai por terra. Jesus carregou isso por você aqui nessa terra. Pare de querer carregar uma coisa que Cristo já venceu. Pare de carregar coisas que Cristo já carregou por você, querido. A sua vida tem que ser leve. A sua vida, ela tem que ser uma caminhada com Cristo leve, sem pesos. Outrora, no legalismo, a gente carregava coisas porque a gente gostaria de fazer coisas que Cristo já carregou. Pesos, pesos, pesos.
Você já viu o atleta correndo a sua maratona com peso? Não. A roupa dele é mais leve o possível, para que ele venha ter uma disposição maior na sua caminhada. Não carregue coisas, querido, que não pertencem a você. Porque além do que Jesus já carregou isso por você, acontece um relacionamento sem ressalvas, sem peso, acontece um livre acesso. Olha que diz lá em Mateus, o capítulo 11, o versículo 28 ao 30, querido. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Aqui, querido, ele explica tudo. Ele explica que a nossa caminhada ela precisa ser leve. A gente precisa tomar posse dessa herança. A gente precisa tomar posse dessa herança que já é nossa, querido. Já foi entregue, já foi consumado. Isso é teu por direito. Comece a viver, comece a aplicar isso em tua vida. Comece a ter a visão de Cristo, comece a viver o propósito. Porque somente assim você vai ter uma vida suscetível, uma vida leve, uma vida sem ressalvas, uma vida sem peso. Porque quando a gente faz isso, quando a gente aplica esse conhecimento, quando a gente faz jus à morte de Jesus naquela cruz, a gente começa através de Jesus, através do Espírito Santo, a que as coisas fluam mais leve. A palavra de Deus diz que através de você vai fluir rios de águas vivas. Vai fluir rios de águas vivas. Porque não vai ter peso. Não vai ter peso. E você já viu uma cachoeira, quando ela cai, ela nunca está por si próprio, querido. Ela nunca está de benefício próprio. Porque através daquela água que cai, aquela água ela vai correndo, ela vai atingindo coisas. Ela vai atingindo terrenos aonde a água não tinha. Você é uma água, tanto para a sua vida, como para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você está recebendo da palavra, você está recebendo esse conhecimento, aplique isso na sua vida e aplique isso, coloque isso à disposição da vida do próximo. Quando a palavra diz que fluirão através de vocês rios de águas vivas, não é uma água parada, é uma água em movimento. É uma água em movimento. Deixa você ser levado por essa água. Para que outras pessoas também venham ser impactadas através daquilo que Cristo fez na tua vida. Daquilo que Cristo fez e faz continuamente em sua vida. Na palavra a gente pode perceber algumas histórias que relatam de pessoas que encontraram Jesus, que estiveram com o Mestre e que desataram todo esse peso e começaram a ter uma vida mais leve, uma vida mais sadia, uma vida saudável com Cristo. Um exemplo disso, querido, é a mulher do fluxo de sangue. Quem já não viu a história da mulher do fluxo de sangue? Uma mulher sempre abatida porque não podia passear na cidade, porque naquela época quem tinha essa enfermidade era acusada, tinha que viver sempre escondido, sempre pelos cantos. E algumas palavras e algumas versões relatam que essa mulher, ela procurava vários e vários médicos e nada resolvia, porque estava aqui dentro. A enfermidade refletia fora, mas estava aqui dentro. E a palavra conta que aquela mulher escutou falar do mestre que estava passando naquela região. E qual foi a atitude dela, querido? Ela foi atrás, ela tomou uma decisão. Aquilo veio do livre arbítrio dela, ela teve uma decisão. E a palavra conta que ela foi então atrás do mestre, e naquela multidão, querido, aquela multidão que hoje representa o teu problema. As pessoas pensam que Jesus é difícil de acesso. Meu Deus, fazem uma dimensão tremenda da terra e do céu e pensam, Senhor, mas tu estás tão longe,
Tu estás tão longe, eu não consigo ter acesso, querido. A vida cristã, a caminhada cristã, ela é acessível. Cristo, ele é acessível. Aquela mulher, ela não olhou a multidão, ela simplesmente com as pontas do seu dedo, ela tocou as vestes do mestre. E naquele exato momento, saiu o poder de Cristo. E aquela mulher, ela foi curada. Ela decidiu entregar o peso que ela estava passando nas mãos de Cristo. E ela foi curada. Outro exemplo é do paralítico, que foi curado, o milagre do paralítico. Ele não podia ir com as suas próprias pernas, mas os amigos o levaram. Olha a importância de a gente proporcionar a palavra para os outros, querido. Às vezes a pessoa está tão paralisada, ela está tão parada naquele problema, que ela não consegue andar por si próprio. Você tem o papel de ajudá-la, de falar da graça, de falar do poder imenso que está através de Cristo. O que aconteceu com aquele paralítico? Os seus amigos ajudaram, ele escolheu ir até o Senhor. Os amigos, a história conta que pegaram ele através de uma maca, chegaram até onde Jesus estava. Outra coisa também, que tinha uma multidão enorme, eles não conseguiam ter acesso direto a Jesus. Mas eles não paralisaram pelo fato do problema, aquele obstáculo que estava na frente deles. A palavra conta que eles pegaram, foram até um outro local, e aquele local tinha um acesso direto ao mestre. E eles conseguiram abaixar aquela maca, e naquele momento, naquela conversa entre Jesus e o paralítico, ele diz: levanta-te e anda. Foi uma outra decisão, querido. Nossa vida é uma constante de decisão. Você decide, está nas suas mãos. Jesus, ele não vai chegar chutando, ele não vai chegar arrombando para que você venha ter um relacionamento com ele. Ele mostrou esse caminho. Está aqui, gente, o caminho é esse. Só que a decisão de você me seguir, de você seguir esse caminho, é de vocês. É de vocês. E essas duas histórias contam, são só duas histórias, existem muitas outras que relatam o poder da decisão das pessoas que decidiram entregar as suas vidas na mão de Cristo e foram curadas através deles. Isso mostra também o reconhecimento da autoridade de Cristo. Quando nós damos liberdade para que a graça se revele, é nesse exato momento que o peso cai por terra. E o mais incrível e o mais lindo disso tudo, que ele acontece automaticamente. Não vai ser pela sua força, não vai ser porque você quer que as coisas mudem. Mas é que Cristo está na sua vida e isso vai acontecer de maneira automática, porque é um processo, querido. É um processo. Lá no início eu falei para vocês que existem vários tipos de pessoas, aquelas que andam mais devagar e aquelas que andam mais rápido. Eu disse para você que não importa, porque realmente não importa, porque cada um tem um processo. Cada um tem um processo e cada um tem uma hora certa de cair a ficha. Só que é uma decisão. Você precisa querer, você precisa da liberdade para que isso aconteça. A partir daí que a coisa começa a fluir. E quem sabe você escutando tudo isso, você ainda me pergunta: e se eu der liberdade para tudo isso acontecer, será que todos os meus dias vão ser perfeitos? Será que, Guilherme, eu fazendo tudo isso que tu me disse, eu vou dar liberdade, eu vou começar a mudar, será que todos os meus dias vão ser perfeitos, vão ser alegres? Querido, primeira coisa, vimos até aqui que tudo isso que falei é uma escolha, um poder de decisão, e que não basta somente dar liberdade, mas sim aplicar. Você precisa aplicar, não adianta você, escutar pregações que falem da graça, não adianta você, fazer tudo isso se você não aplicar. Porque vai entrar aqui e sair por aqui. E quando as circunstâncias chegarem, você não vai ter mais pensamento, você não vai ter mais direção certa. Precisa entrar aqui, ir para cá e processar aqui.
querido, coloque isso em prática. E a segunda coisa é que os dias maus, ele ainda vai chegar. Só que quando você coloca tudo isso em prática, você percebe que você vai passar por momentos ruins, mas em todos os dias, querido, todos os dias, nesses dias que você está passando dias maus, vai haver Cristo em todos eles. A nossa casa, ela vai estar firmada na rocha que é Cristo. E pode vir a tempestade que for, pode vir o furacão que for. A casa, ela até vai balançar, mas ela não vai cair. Porque você está firmado nessa rocha. Você está firmado na palavra. Ele está e estará prontamente com a mão estendida para te ajudar em sua caminhada. Ele está à tua disposição, querido. É de livre acesso. É de livre acesso. É seu. É seu. É seu. Não paralise, não pare. Jesus, ele deu a ordem: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. E se ele que está, querido, se você deu liberdade para ele estar aí, juntamente com você, você vai conseguir chegar ao outro lado. Não importa as situações, não importa o que aconteça, Cristo vai estar nele e vai te auxiliar em tudo. Vale a pena, querido, essa caminhada. Vale a pena esse entregar. Vale a pena tudo isso porque, como eu te falei, tudo isso é sem peso, é sem ressalvas. E o melhor maratonista, o melhor atleta que esse mundo já viu, ele já veio, ele já correu e ele já mostrou que é possível vencer. Ele veio em forma de carne para mostrar para mim e para você que a caminhada é de vitória, que a caminhada já é sua e você vai vencer. Ele veio nesse corpo carnal para te mostrar isso, querido. Ele consumou, ele confirmou todas as coisas por mim e por você, para que hoje a gente venha ter uma vida sem peso e uma vida sem ressalvas. E para a gente finalizar todo esse contexto que eu relatei, eu quero ler a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 9, que diz assim: aqui está, querido, o segredo de tudo, aqui está a revelação de tudo que eu acabei de relatar para vocês. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa nossa conversa de hoje foi mostrar para você que sim, a nossa caminhada do dia a dia vai acontecer momentos difíceis, vai acontecer coisas ruins, mas Cristo, ele está nele e a gente pode até ficar triste, mas a gente não vai estar abandonado, aquilo não vai destruir a gente não vai estar desamparado. Todos os dias da sua vida, ele está contigo. Ele é contigo. Creia nessa palavra. Coloque ela em prática. Coloque, aplique e vença. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Que você venha fazer essa oração e colocar ela em prática todos os dias, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu acordar, no seu levantar, no seu dormir. Vamos ter uma palavra de gratidão em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus tremendo, Deus poderoso, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Te agradecemos
por mais uma oportunidade que a graça teve de nos revelar, Senhor. Que o nosso caminho, Senhor, ele pode ter momentos difíceis, ou, Senhor, pode ter momentos de circunstâncias difíceis, mas aprendemos que todos nesses momentos, Tu vai estar com a gente, nos segurando, Senhor, dizendo, Senhor, o Espírito Santo nos afirmando que tudo vale a pena, e que a direção é essa, que o caminho é esse. Obrigado, Jesus, pela Tua entrega, porque é somente pela Tua entrega que hoje sabemos que o relacionamento ele é cada dia mais firmado e cada dia mais construído com certeza, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que Tu tens feito e pelas coisas grandiosas que ainda Tu vais fazer no decorrer da nossa caminhada. Te agradecemos e Te louvamos, Pai, por cada pessoa que está assistindo, Senhor. Por cada pessoa que está muitas vezes passando por alguma dificuldade, alguma situação na qual fez paralisar, Pai. Mas sabemos que o Teu Espírito, Ele sussurra, Ele diz avante, Ele diz continua. Que a gente venha estar suscetível a essa voz, que a gente venha estar sensível, Pai, a essa voz. Te agradecemos por esta noite, Te agradecemos pelas coisas maravilhosas que Tu tens colocado, e Te agradecemos pelas coisas incríveis que Tu ainda vai fazer. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. E amém.